Fala galera, tudo beleza? Esse vídeo aqui tá sendo gravado por causa que eu assisti Thunderbolts. Eu acho que você viu um pequeno trecho do trailer, mas então Thunderbolts é um novo filme da Marvel, recente lançado agora, dia 30 de abril. E eu assisti exatamente dia 1º de maio. Então meio que eu achei muito... E hoje é uma análise do filme com spoilers. Daí você me pergunta o que você achou de Thunderbolts? E a minha resposta é: gostei, mas tenho uns pontos que tenho que esclarecer. Voltei e agora eu tô mais bonitão. E agora eu tô de cosplay de Bucky Arms. Ou do nosso amiguinho Bucky, ou Soldado Invernal. Aqui eu estou com um mod para poder falar sobre esse filme maravilhoso. Muitas pessoas disseram que choraram nesse filme. Assim, eu sou uma pessoa bem crítica, mas eu amo filmes da Marvel. Então, eu não chorei. Só deu uma lacrimejadinha assim, uma cena aquela cena dela, do Bob mostrando que ele, nos traumas dele, cara. Essa cena é bem pesada. E uma cena também linda é a Helena fazendo as pazes com o pai dela e com o Guardião Vermelho. E é uma cena tão linda também, que tipo, sabe, aquece o nosso coração, deixa o coração quentinho. Então eu acho bem legal essa cena. E vocês podem ver aqui que eu tô aqui no meu setup, né? Aqui onde eu faço os vídeos, aqui na tela verde, na iluminação e tudo. E aqui eu tô com a roupa do Bucky, que vem com o que? Uma faquinha, a bomba. Faquinha, eu não sei se não tá aparecendo. E a arma, que tá bugada, parece. Mas tem uma arma aqui. Daí, enquanto isso, vamos falar do filme, né? Que não temos muita coisa, muita informação. Nem tem como falar muito assim do filme, mas é um filme muito bom. E eu tenho muita coisa pra falar. Muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Então tá, já vamos começar a falar. Primeiro, vamos falar do quê? Personagens. A gente tem como personagens, a gente tem... nesse filme não tem um personagem principal, mas a gente pode dizer que o personagem principal é a Helena, que é a irmã da Viúva Negra, a Natasha. E no filme ela tava muito, tipo, depressiva, e daí ela vai lá e fala que quer mudar o estilo de vida dela, e fala lá com a chefe dela. Até que ela fala com a chefe dela, e a chefe dela fala: então tá, vou te dar a sua última missão. E daí eles vão lá, ela vai pra última missão dela, e ela num cofre. E nesse cofre não vai só ela, vai também a Fantasma e o Walker, que era o antigo Capitão América, que foi antes do Sam Wilson, ele ficou 2 dias como Capitão América na série Falcão e o Soldado Invernal, que tem essa série, e ele aparece e ele ficou 2 dias como como Capitão América. E esses 3, mais uma, que era também eu não lembro o nome, mas tinha também outra moça. Esses 4 foram lá pra missão deles capturarem um alvo. Mas esse alvo era exatamente quem? Aquela missão era deles se matarem. E era só uma armação. Enquanto a chefe deles estava tentando, na verdade, fugir das acusações dela
fazer experimentos errados. Entre que ela ia queimar aquela sala depois que ela visse que os corpos já estavam mortos. Mas dá um problema o quê? Eles não se matam e eles veem que aquilo era um golpe dela. Da chefe deles. E eles encontram também um civil lá dentro. Que o nome dele é Bob. E o Bob, ele é um civil que não lembra o que aconteceu. E é só um civil mesmo. É normal. E daí então, na história, eles vão lá e tentam fugir de alguma maneira. Então, eles fogem de lá, mas para eles fugirem, o Bob se sacrifica. Mas, entretanto, que daí vem o que? O Bob é um super-humano. Entre que a gente descobre que ele é o sentinela da Marvel. Que ele voa, ele é um Superman da vida. Ele é mais forte que o Superman, até mais forte. Ele é a mistura de todos os Vingadores juntos. Ele sozinho só lava o Thanos. Então, tá, continuando. Daí o Bob é pego pela chefe deles. E eles ficam tipo, vamos salvar o Bob. E daí eles estão sendo procurados pela polícia, por tudo. E daí até que eles estão sendo caçados. O pai da Helena chega lá, o Guardião Vermelho. E leva eles de um carro blindado. Que mais parece uma limusine. Mas mesmo assim, ele diz que o carro é blindado, mas daí começam a perseguir eles atirando. E a gente vê que o vidro não era blindado. Mas o Capitão Walker ficou defendendo tudo. E estavam aguentando. Até que chega quem? Buck Arms, que é esse brother aqui que eu estou com a roupa. Ele chega lá e dá um tiro no pneu dos 2 tanques que estavam seguindo eles. Mas daí tem até uma cena legalzinha deles falando: aê, Buck, obrigado. Daí ele atira também neles. E daí o Buck prende eles. Com o Buck prendendo eles, eles ficam presos. E eles ficam falando que só queriam resgatar o Bob. Ele era uma armação. E daí o Buck descobre que era verdade o que eles estavam dizendo. Então eles foram direto pra chefe deles e salvar o Bob e ir prender ela. Mas na hora que eles chegam, ocorre a cena de uma luta tão satisfatória. Pra mim foi satisfatória ver o Sentinela, que é o Bob, com a roupa dourada e tudo, eles solando eles tão fácil, mas tão fácil, que eu achei, cara, foi muito fácil aquilo. Tipo, foi satisfatório. Ele entortando o escudo dele, ele tirando o braço do Buck. Foi muito boa aquela cena de luta. E daí ele não quis matar eles, ele falou, eles não são um problema, eles não são ameaça para mim, então eu não vou matar eles. E daí a chefe deles fala, mas você tem que me obedecer. E daí ele falou, por que eu tenho que te obedecer? E daí que esse que é o louco, a revolta dele. Mas daí acontece o quê? Eles apertam um botão que eles tinham que era pra matar ele, se qualquer coisa acontecesse. E daí ela ia morrer, ele já ia matar ela antes dela apertar. Só que daí a assistente dela clicou no botão. E assim Bob morre. Daí todos os Thunderbolts derrotados, eles estão todos bravos por ter perdido. E daí acontece uma das cenas mais lindas, que é dela falando pro pai que ela sentia saudade deles. A Helena falando que sentia falta do Guardião Vermelho, que é o pai dela. E tipo assim, é uma cena muito bonita, que teve gente que chorou. Eu não chorei nessa parte, mas é uma cena muito boa. Então, daí a gente agora vai pra cena mais louca, que é o quê? A chefe dela, que vai lá, que sobreviveu,
Galera, eu não vou lembrar não. Mas continuando, daí acontece uma das cenas mais lindas, né? Mas daí acontece o quê? Quando ela manda limparem e tirarem o corpo de lá, acontece o quê? O grupo da limpeza fala, não tem nenhum corpo aqui. E acontece o quê? Que Bob não... que o vácuo está controlando o corpo do Bob agora. E o que é o vácuo? O vácuo é a transformação do sentinela, só que sem controle. Ele descontrolado 100%. Pra você ter uma ideia, tem um sentinela aqui nesse mod? Não tem o sentinela, mas tem um personagem que bate no mesmo nível de poder, que esse aqui é o Agento MC. Que ele que tem todos os mesmos poderes que o telecinese, todos os mesmos poderes que o bicho. Mas continuando, daí o que acontece? A gente vê ele apagando, ele criando sombras e apagando todo mundo. E daí, pra salvar o povo, os Thunderbolts se reúnem de novo e vão salvando todo mundo. Entre que tem uma das cenas mais lindas, que é o pai da Helena protegendo uma menina, só que daí ele apaga a menina. E daí ele vai transformar a cidade inteira em sombras, em sombras, em sombras. Que acontece a cena da Helena falando... Ela entra dentro da sombra para poder tentar salvar o Bob lá de dentro. Daí que temos uma cena muito linda, que é o quê? Ela olhando pro passado dela. E daí o que acontece é o quê? Ela consegue encontrar o Bob em uma sala e ele falando que aquele lugar é o lugar mais silencioso e é o melhor lugar que ele conseguiu encontrar, a melhor sala. Mas por que, cara? Porque daí a gente descobre o quê? E aquela sala, não, ele diz que é a melhor, mas você consegue ouvir que ele era chamado de inútil, que era melhor ele ter ficado quieto. A cena, uma cena muito tão pesada, mas tão pesada, que, cara, dizer que aquela lá, se aquela lá era a sala, a melhor sala que ele encontrou, imagine as piores. Então, assim, a gente descobre que o Bob, toda a história dele, ele era um garoto que sofreu muito, ele virou um viciado em drogas. Daí depois ele foi procurar drogas melhores, assim. Só que daí ele foi... chamaram ele para um teste para melhorar o corpo humano. Melhorar, virar um super humano. E ele... acharam que ele tinha morrido e ele sobreviveu. Então, daí que a gente tem o personagem Sentinela, que é o Vingador, pode-se dizer, o cara mais forte da Marvel. Assim, então, daí você pensa, cara, esse cara deve ser muito forte, e é mesmo. Então daí vamos lá. Aí Helena conseguindo convencer ele. E daí todos os Thunderbolts chegando lá. Eles foram pra sombra e encontraram ela. E daí tem uma cena bem legalzinha do Buck falando que foi mó fácil eles chegarem lá. E o passado dele é 100% tranquilo. E daí eles vão lá em tentar salvar o Bob. Que daí eles vão em várias outras salas, até que ele encontra a sala que foi quando ele tomou a droga pra ele virar um super-humano. E daí tem a cena dele encontrando com a dupla personalidade dele, a outra, que é o vácuo. Porque o Bob é um cara que tem dupla personalidade. Ele tem a personalidade dele estável e instável. Que, tipo, ele só tem os poderes, assim, na hora que ele é o sentinela, ele consegue controlar direito. Mas, tipo, o vácuo é tipo um despertar. Sabe que nem o Luffy Gear 5, que ele, depois de ter morrido, ele revive.
é a mesma coisa. Só que daí em outro ser. Por exemplo, Luffy morreu. Quem apareceu foi Joy Boy, Nika. Então é bem assim. Então se podemos pensar, olha, a gente tem que ver que esse filme é muito bom. As cenas de ação é linda. Daí o Bob, ele vai lutar, ele ficou bravo, ele luta com ele mesmo. Só que o que a Sombra quer, que o Vazio quer, é que ele mesmo fique violento. Mas o que eles querem, mas pra vencer a Sombra, ele tem que ser o Bob, uma pessoa gentil. E daí eles conseguem, eles abraçam, aí tem uma cena muito fofa, bonita, né, deles abraçando, falando que tá tudo bem. E não, você não precisa guardar pra si a tristeza. Não é pra você deixar as suas dores no vácuo. Você tem que contar pra alguém, você tem que contar pra uma pessoa. Que é uma coisa que, tipo, pessoas, você tem trauma, você tem que contar pra alguém. Porque guardar isso pra si não é bom. E é uma das mensagens desse filme. Então, vamos agora falar do final. No final, a chefe deles, a vilã do filme, ela vai lá e o pai da Helena falando, a gente pode matar ela? Daí o Buck fala, não podemos. Mas ele pergunta, então vou quebrar só uns ossos. Eu acho bem legal, um alívio cômico. Mas daí o que? O que eu senti, assim, na hora que ela acha, tipo, calma, vocês acalmam. E ela consegue encontrar uma brecha pra falar que aqueles são os novos Vingadores. E ela escapar de toda a responsabilidade do Sentinela, de tudo. E ela falando que aqueles são os novos Vingadores. E daí o legal é que a Helena fala, agora você tá na nossa mão. Qualquer coisa que a gente fale, você vai presa. Então é uma cena bem legal. Então daí acontece o quê? No final temos as duas cenas pós-créditos, que são... A primeira cena é do Walker, não, do Guardião Vermelho falando, mostrando que o que ele queria no começo do filme, ele falou que queria, tipo, brinquedos, caixas de cereal com estampa deles. E daí acontece o que no final? Um cereal com os Thunderbolts. Asterisco, porque são os novos Vingadores. E na segunda temporada, na segunda cena pós-crédito, a gente tem a cena do que? Deles no QG, que é a antiga base dos Vingadores. E daí, eles falando que o Buck não conseguiu falar muito bem, a conversa não foi muito bem com o Sam Wilson. Que por causa que eles estão levando o copyright deles usarem o nome Vingadores. Por causa que o Sam Wilson, que ia juntar já os novos Vingadores, ele já está juntando. Então, tem uma cena bem legal. E a cena do Guardião Vermelho falando, a gente não vai copiar, é só a gente colocar Vingadores com Z. E é bem um alívio cômico. E daí também a gente vê que o Bob, ele tá só no cantinho, lendo um livro. Daí na hora o que acontece é o quê? Alguma coisa entra na atmosfera da Terra e eles falam, vamos mandar aviões. Mas daí acontece o que? O Walker fala, a gente não precisaria de aviões se a gente tivesse um sentinela. Daí fala, eu não consigo ser um sentinela, mas eu lavei a louça. Uma cena muito boa. E a gente vê finalmente uma das coisas que pode nos dar teorias, que é uma coisa que eu vou discutir no final agora, que é o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico aparece, na verdade, um avião do Quarteto Fantástico com ele chegando na atmosfera do universo 616. 616. E a gente vendo que o Quarteto Fantástico vai aparecer no nosso universo. E isso já estava confirmado
por causa que a gente viu no elenco de Vingadores Doomsday. Então, agora vamos falar sobre teorias. E o que eu achei do filme? Galera, esse filme é muito bom. Eu dou uma nota 10. E eu digo que esse filme pode ser a Marvel voltando. Tipo, mostrar que a Marvel tá voltando a fazer filmes bons. Então, assim, esse filme é muito bom. E mostra que a Marvel tá voltando a fazer filmes bons. E, ou seja, dá pra ter, tipo, dizer que a gente pode acreditar a voltar a assistir filmes bons na Marvel. E eu senti nesse filme que nem Vingadores 1, Vingadores de 2012. Eu senti a mesma vibe deles brigando antes de se conhecerem direito, eles brigando entre si e depois eles se juntando pra ganhar do mal, do vilão do filme. E daí nós temos a cena pós-crédito, que é o Quarteto Fantástico. E o que eu tenho pra dizer sobre ela é o quê? Da minha teoria do que eles não ganharam do Galactus e do que eles estão fugindo por causa que o Galactus ele ganhou deles e destruiu o mundo deles. Já que o nome dele é Galactus, Destruidor de Mundos. Então, com certeza, ele destruiu o mundo deles e eles correram pro 616. E essa é a minha teoria. Então, assim, não tem muito o que esperar. Eu não tinha muito o que esperar desse filme. E eu gostei, tipo, assim, filmes, por exemplo, como Capitão América 4, a gente já espera bastante coisa por causa que a trilogia de Capitão América é muito boa. Mas assim, daí estragarem no quarto, nem chamamos de Capitão América, a gente já chama de Falcão. Mas, assim, falando desse filme, eu não tinha nada de esperar, que nem Eternos, eu não tinha nada que esperar, e eu gostei muito. Então, assim, esse filme é muito bom. E não, eu tô sentindo, assim, que eu tô tendo expectativa que Quarteto Fantástico vai ser um filme bom também. E quando lançar novidades, assim, de Marvel, eu vou postar alguma coisa, assim. E se vocês curtirem esse conteúdo de Marvel, analisando filmes, é só vocês comentarem. Obrigado por assistir até aqui. E se eu deixei você entretido, curte o vídeo e se inscreve. E falou!